quando algo precisa ser retirado da nossa vida. Essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra. Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem, e nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. Às vezes, quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. Entenda o que eu vou falar agora.
o corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. É importante. Eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento, é romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo não está na luz do convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Repita comigo: é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, para o dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente? Se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com o amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você, talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje muitas vezes Deus tenta remover coisas tão pequenas, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã, tenta, e você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso.